Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de volta, professora Carla, esta semana para tratarmos do assunto os primeiros habitantes da América. A América, que é o continente onde nós moramos, né? Onde nós habitamos, ok? Então vamos ao conteúdo. Bem, pessoal, os primeiros habitantes da América já viviam aqui muito antes da chegada dos exploradores europeus, certo? Porque a América inteira foi colonizada pelos europeus, né? O Brasil pelos portugueses, do México até a pontinha lá da Argentina, a gente sabe que foi a Espanha e a América do Norte, uma boa parte foram os ingleses e a parte do Canadá foram os franceses, né? Então foram os europeus que colonizaram. Só que antes da chegada deles, ali por volta do século XVI, já existiam os habitantes. E não é um habitante que chegou ontem, não, gente. Já tem muitos anos, né? Milênios, vamos dizer assim, tá? Então é o seguinte, esses povos, né? Eles são conhecidos, muito conhecidos popularmente por causa dos europeus mesmo, de índios, né? Também são chamados de nativos americanos, são chamados de indígenas, silvícolas, né? Povo nativo, povo da terra, certo? Lá no Canadá, eles são chamados também de primeiras nações, né? E muitos dos descendentes desses povos ainda vivem no continente, certo? Por exemplo, os povos árticos, né, que ficam lá na pontinha de cima, ó, veja bem, nessa, né, na parte mais gelada aqui, ó, certo? Perto do Alasca, mesmo Canadá, toda essa parte aqui. Nós temos esses povos que ainda habitam essas regiões árticas aí, né? São os esquimós, por exemplo, os aleutes, né? Muitos outros viveram na região em que fica hoje entre ali o Canadá e os Estados Unidos, né? Lembrando aqui, ó, que essa região América do Norte, parte dela para cima, né? Mais norte é Canadá e do centro mais para baixo ela é Estados Unidos, tá? Bom, os astecas, maias, os incas, eles também habitaram aqui, são povos nativos, né? Que habitaram os maias, mas aqui a região do México, fica bem abaixo aqui dos Estados Unidos, né? Temos os astecas que também habitaram essa região aí da América Central e também os incas que ocuparam a região dos Andes aqui na América do Sul, né? O Brasil tem os índios, né, que a gente chama de índios, que tem uma população gigantesca, uma diversidade enorme de povos, né? Quem olha de fora acha que o povo indígena brasileiro é tudo a mesma coisa, onde na verdade não é, tá, gente? São muitas nações indígenas, né? Diversas, e cada nação indígena tem a sua característica, tá? Ahn, eu coloquei aqui uma foto e já já vou mostrar mais fotos para vocês. Essa daqui, ó, é a foto do fóssil Luzia. Foi dado esse nome, né, a esse fóssil. Na verdade, foi encontrado os ossos, né, o fóssil dessa mulher que deve ter tido aí por volta de 20 anos de idade. Foi encontrado em 1975 por uma arqueóloga francesa, né? Numa gruta lá de Lagoa Santa, em Minas Gerais. E o mais interessante, ela fez com que caísse por terra toda a teoria sobre a origem do homem americano, tá? Por quê? Vamos aqui para o mapa de cima. No mapa de cima, nós temos aqui dois continentes. O continente asiático à esquerda e o continente americano à sua direita. Muito bem. E bem aqui no meio tem o Estreito de Bering. A teoria mais aceita para a chegada do homem à América é de que ele tenha vindo há milênios atrás, atravessando da Ásia
pelo Estreito de Bering, que fica aqui na Sibéria, né, atravessando para o Alasca, tá? E tanto é que se nós observarmos, né, a aparência física do nosso indígena mesmo, né? Nós vemos aquele cabelinho muito liso, os olhinhos puxados, né? Eles têm uma aparência asiática, né? Mas quando encontraram esse fóssil Luzia, muita coisa caiu por terra, vamos dizer assim. Por quê? Porque esse fóssil encontrado lá em Minas Gerais, quando eles foram remontando esse rosto, né, eles chegaram à conclusão de que a aparência de Luzia lembra muitíssimo os africanos e também os povos nativos da Oceania, mais precisamente ali da Austrália, os aborígenes. Lembra muito que também é um povo nativo lá da Austrália, né? Lá do outro lado do mundo. E ela tem a aparência dos africanos e do povo da Oceania, do povo nativo da Oceania, o que acabou provocando muitos estudos, né? Por conta mesmo da questão de aparência, né? Muitos estudos, muitas hipóteses são levantadas a respeito da origem do homem americano, ok? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas fotos que eu preparei para vocês. Aqui acima, ó, temos os Eleutes, né, que é lá do extremo norte da América do Norte. Abaixo aqui, nós temos os esquimós, tá? Aqui à direita, acima, com uma lhama, coloquei aí uma foto de crianças que são descendentes de incas, né? Da Cordilheira dos Andes ali, ó. E aqui abaixo coloquei um pouquinho da diversidade do indígena brasileiro, certo? Que são muitas nações indígenas, né? Bem, pessoal, olha só. Então, esses indígenas, né, que habitam a nossa terra, né? Esse indígena, ele, como eu falei para vocês, tem uma diversidade gigantesca, né? E os portugueses, quando aqui chegaram, se depararam com esse povo e com toda a cultura que tinha aí, predominantemente, o povo tupi-guarani, né? E muitas coisas da vida do indígena do dia a dia acabou sendo incorporada, né? Tanto parte de arte, da culinária, da questão de higiene, saúde, músicas, cantos, né, artesanato, tudo acabou sendo incorporado na cultura do povo brasileiro, né? Então a gente colocou aqui algumas das coisas importantes da cultura, né? Então colocamos aqui os índios alinhados, né, em dança, tá? Estão dançando, né? Eles que utilizam muito instrumentos musicais feitos de bambu, por exemplo. Temos aqui, ó, o hábito do banho, né? Que não era uma coisa muito típica dos europeus, certo? Colocamos aqui também o indígena segurando ervas, né? Eles que cultivam ervas e das ervas eles fazem remédios, né? Remédios naturais para curar doenças, feridas e tantas outras coisas, tá? Temos aqui um pouco da culinária, né, gente? A culinária que tem muito do milho, né? Tem muito da mandioca, certo? Temos aqui também, ó, o artesanato indígena, que é um artesanato lindíssimo, né? E também o hábito de dormir em redes, né? Tem o bebezinho aqui na rede, que é um hábito indígena. Então, tudo isso, gente, acabou sendo incorporado ao nosso cotidiano, né? À nossa vida, porque todos nós gostamos de comer tapioca, mingau, pipoca, né? Todo mundo gosta de comer uma mandioca com cafezinho, né? Enfim, tomamos banho, é uma riqueza cultural inenarrável, né? Essa coisa também da gente usar os adornos, se maquiar, tudo vem do índio, né? O nosso indígena já utiliza isso há milênios, não é verdade?
Então, vocês vejam só, mais ou menos de 60 a 20 mil anos atrás, os povos foram chegando aqui na América, né? Então, para a gente entender que o nosso povo nativo não é um povo que surgiu ontem, tá? Com a chegada dos portugueses em 1500. Não, é um povo que já estava, que já tinha o seu valor, já tinha a sua estrutura de sociedade sustentável, porque o nosso índio, que é o nativo da nossa terra, é um povo que vive em equilíbrio com a natureza, né? Então a gente precisa entender tudo isso e, sobretudo, respeitar, né? Respeitar até porque tudo que norteia a vida do índio acaba norteando a nossa vida também. Como eu acabei de falar para vocês, a gente come muitas coisas que os indígenas comem, a gente tem hábito do banho, quantos de nossos familiares fazem artesanatos, tem pessoas que não gostam de dormir em cama, dormem em rede, a gente toma banho e tudo isso faz parte da nossa vida. A gente valorizando a cultura do indígena, a gente está valorizando a nossa própria vida, a nossa própria cultura, ok? Vamos para as atividades? Então vamos lá. Hora da atividade. Primeiro, assinale o nome em que são conhecidos os primeiros habitantes da América, dependendo da sua localização conforme o texto. A. Nativos, nativos americanos ou indígenas e primeiras nações no Canadá. B. Indígenas, nativos e nações da Índia. C. Inuites, astecas, caraíbas e tupis. D. Nativos americanos e nações ameríndias. Qual é o correto de acordo com o texto que nós vimos? Assinale aí, ok? Preparei também uma atividadezinha, depois uma atividadezinha complementar, tá? Vamos primeiro para essa daqui. O texto cita de onde vieram os povos da América e a sua contribuição para a cultura brasileira. Assinale a alternativa que melhor expressa essas afirmações. A. Da Ásia para o Alasca, Estreito de Bósforo, influenciaram no idioma, arte, culinária, higiene, música e artesanato? B. Do Alasca para a Ásia, Estreito de Bering, influenciando no idioma, arte, culinária, higiene, música e artesanato? C. Da Ásia para o Alasca, pelo Estreito de Bering, influenciando no idioma, arte, culinária, higiene, música e artesanato? Ou é a questão D? Do Estreito de Bering para a Ásia e não influenciaram quase nada na cultura do Brasil? Qual é dessas que está correta? Assinale, tá? Tem um endereço aí no YouTube, é importante, é interessante visitar, pois fala do assunto que acabamos de comentar, isso complementa o conhecimento, ok? Agora sim, vamos para a pequena atividade que eu preparei para vocês, onde vocês devem fazer uma pequena pesquisa sobre onde e o que ocorreu com o fóssil Luzia em 2018. Eu não falei o que aconteceu porque eu quero muito que vocês pesquisem, tá bom? Lembrando que foi um fóssil encontrado em Minas Gerais, né? Só que onde ele foi colocado, onde ele servia de instrumento aí de estudo, né? E de exposição também, aconteceu alguma coisa. Então, deem uma pesquisada e mandem para mim junto com a atividade do roteiro por e-mail, ok? Então, essa foi a atividade, então, o roteiro 14. Eu espero as atividades de vocês. Não esqueçam de mandar as duas atividades no mesmo e-mail. E até a próxima aula. Um beijão!